Olá, pessoal! Hoje iremos para a parte 3 da nossa temática de tecnologia de frutas e hortaliças. Falaremos sobre polpa de frutas. Bom, as polpas de frutas, elas possibilitam a utilização de frutas pouco conhecidas, principalmente quando agregadas à tecnologia de conservação do congelamento. Além disso, ela permite que o produto seja conservado mais tempo em relação à venda do produto in natura, além da facilidade para o consumidor. Bom, a polpa de fruta ela é uma bebida definida no artigo 19 do Decreto 6871 de 2009, produzida por meio de processo tecnológico adequado que assegure sua apresentação e conservação até o momento de consumo. Antes, nós tínhamos uma instrução normativa com vários detalhes sobre polpas em específicos. Essa instrução ela está revogada com o novo instrumento legal, que é a Instrução Normativa 49 de 2018. E ela diz que tanto o suco como a polpa de frutas submetidos a processos industriais e destinados ao consumo humano como bebida ou ingrediente desta e de outros alimentos não deve conter água utilizada para lavagem de matéria-prima ou outras águas que não sejam de constituição, de formulação. É também vedada, não é permitido o uso de aditivo e coadjuvante de tecnologia que não esteja autorizada a sua quantidade e utilização de acordo com as resoluções RDC da Anvisa. E o uso de aditivo conservador não exclui a utilização das medidas das boas práticas de fabricação. Ele traz alguns parâmetros de microbiológicos com limites máximos. No caso da polpa de fruta, para bolores e leveduras, se for uma polpa in natura, congelada ou não, de 5 a 10 elevado a 3 bolores e leveduras por grama, enquanto que se for uma polpa preservada quimicamente ou que sofreu um tratamento térmico, tem que ser no máximo de 2 vezes 10 elevado à terceira por grama. Já coliformes fecais, o máximo é da contagem de 1 por grama, e salmonela, como padrão para todos os alimentos, ele tem que ter um resultado de limite máximo de ausência em 25 gramas. Então, não pode ter nem resultado positivo em relação à salmonela. Bom, existem dois tipos de polpa de fruta, a simples, que contém apenas uma fruta, ou a polpa mista, que vem a mistura a partir de 2 ou mais frutas em uma mesma polpa. Ela é um material não fermentado, não concentrado, não diluído, extraído por processos tecnológicos adequados para a produção de alimentos a partir de frutas sadias, limpas e sem detritos. Aqui nós temos um fluxograma básico, genérico, tá? Para a grande maioria dos frutos que são utilizados para a produção de polpa. Nós temos primeiro recepção e pesagem, seleção, higienização e enxágue. E antes da etapa de despolvamento e refino, dependendo do tipo de fruta, você vai passar por uma etapa extra, que é descascamento e corte, como por exemplo, quando se produz polpa de abacaxi e de maracujá. Passando pelo despolpa e refino, nós vamos para o tratamento térmico e pode ou não ocorrer, é uma etapa opcional, a etapa de desaeração antes do invase e rotulagem, seguido de congelamento, armazenamento e distribuição para venda. Aqui algumas imagens da recepção e pesagem. Seleção, de acordo com as características. As etapas de limpeza e sanitização, que compõem a higienização. O descascamento ele pode ser feito manual, mecânico, químico ou físico. Depende do volume de produção, depende do investimento tido na cadeia de processamento dessa indústria de polpa de fruta. O despolpamento e refino, ele utiliza um equipamento proveniente de réguas de aço e peneiras cilíndricas com furos. Assim você vai ter a separação da parte comestível das não comestíveis, vai
conseguir uma homogeneização maior dessa polpa e a separação dessa polpa dos demais materiais que não vão virar polpa, ela é feita dentro dos equipamentos por peneiras de aço inox, que tem uma variação do tamanho do diâmetro dos furos dessa peneira, que vai variar de acordo com o tipo de fruta que você utiliza. Por exemplo, nós temos uma despolpadeira que ela tem dois tipos de peneira, uma com diâmetro maior e outra menor. Quando você utiliza para a produção de polpa de maracujá e utiliza a de tamanho de diâmetro maior, o que é que ocorre? A sua polpa sai com pontinhos pretos lá da semente. Então, você tem que utilizar a despolpadeira com a peneira de diâmetro de furo menor para reter essas sementes. Aqui nós temos exemplos de despolpadeira, nós temos desde uma despolpadeira de nível maior até uma despolpadeira de 60 litros, que é o modelo que nós temos, e aqui no lado direito inferior o exemplo da peneira que fica posicionada exatamente nesta parte aqui dentro do equipamento. Observe que nós temos dois materiais aqui, até dá para ver pelo brilho. Nós temos esse material mais brilhante, que é de aço inox, a peneira também é de aço inox, essa parte de cima também de aço inox. Já essa parte mais externa, ela é de outro material metálico, tá? Porque as partes de equipamentos que tenham contato com o alimento, por onde o alimento vai passar, eles têm que serem de aço inox, obrigatoriamente. Aqui nós temos uma despolpadeira já outro modelo vertical, mas o princípio é o mesmo. Tem as peneiras e ela vai passar pelo processo de despolpamento. Nós temos um conjunto contínuo de polpa de fruta para produções em larga escala. Nós temos também o semi-contínuo para produções de médio porte. Aqui tem uma capacidade de 1.000 a 6.000 quilos por hora, enquanto que o contínuo também tem a mesma capacidade, porém a quantidade de tempo de produção é maior do que no semi-contínuo e ele é mais mecanizado. A desaeração, que é uma etapa opcional, ela retira o ar que foi incorporado nas etapas anteriores e pode provocar que podem provocar alteração de cor, aroma e sabor. Então, dependendo da movimentação e da incorporação de ar da polpa nas etapas anteriores, você pode necessitar passar por esse processo de desaeração para evitar reações de oxidação, alterações de oxidação de compostos de coloração, que vão modificar também aroma e sabor. A pasteurização é o tratamento térmico que pode ser aplicado e ele pode ser feito Lembra que a pasteurização ela é um tipo de tratamento térmico aplicado aos alimentos, né, revendo, que tem que ser no máximo a 100 graus. Acima disso, nós denominamos de esterilização. E na pasteurização não são eliminados todos os micro-organismos deteriorantes. Os patogênicos são eliminados, mas os deteriorantes não. Por isso, os alimentos que passam pelo processo de pasteurização precisam de outra técnica de conservação para manter essa conservação. Aqui no caso, além do uso de embalagem, você vai utilizar o congelamento como auxílio para manter essa qualidade. Pode ser feito através de pasteurizador tubular ou de superfície raspada, onde se utiliza temperaturas de 90 a 95 graus por 5 minutos. Aqui nós temos exemplo de dois tipos de pasteurizador, que são equipamentos similares aos que são utilizados para pasteurizar leite. Nós temos o tubular e o de batelada. O tubular geralmente é utilizado para processos que são contínuos, tá? E já os de tanque são utilizados para produções em bateladas. A batelada é aquele tipo de processo em que você enche o equipamento, faz o procedimento, descarrega, iniciando novamente o ciclo. Já no tubular não, ele está sempre entrando no material e sempre saindo material. O envase ele é realizado a quente em sacos plásticos e as polpas são conservadas por método de refrigeração. O mais comum é o congelamento.
ou podem ser adicionados conservantes dentro daquela lista e das quantidades permitidas pelas resoluções da Anvisa. A rotulagem da polpa de fruta não poderá apresentar desenhos ou figuras que não sejam condizentes com o tipo de fruta que foi utilizada para a produção desse material. Por exemplo, uma polpa mista de frutas. Aí você coloca laranja e não tem laranja na sua polpa. Coloca melão e não tem melão na sua polpa, só para poder ficar uma foto bonita. Não pode, tá? E seguir as legislações de rotulagem. Existe uma gama de leis específicas sobre o que pode ter escrito no rótulo de alimento, o que não pode, que expressões podem ser utilizadas e que expressões não podem. Tá? Tudo isso é relacionado com legislações da Anvisa. Óbvio que o mapa ele pode sim, já que ele trata de polpa de fruta e bebida, eles podem também emitir algumas informações específicas. Mas se não tiver uma legislação específica do produto, ele segue as legislações gerais. O congelamento tem que ser feito rapidamente após a fase de pasteurização, e pode também ser utilizado um trocador de calor, como aquele lá da pasteurização, só que ele faz o processo inverso. No lugar de aquecer, ele resfria para temperaturas a 0 a 2 graus. Em seguida, o material ele é acondicionado em embalagens de materiais diversos, desde embalagens flexíveis, plásticos flexíveis, que são o mais tradicional que nós conhecemos, que são as polpinhas ou de meio quilo ou de 100 gramas, ou ele pode ser acondicionado em potes maiores para venda entre indústrias. Tá? A polpa que vai virar um doce, a polpa que vai virar geleia, a polpa que vai ser utilizada para a produção de outro produto. Bom, esse congelamento tem que ser rápido e ser mantido a cadeia do frio, já que ele é um produto congelado, tem que estar pelo menos a menos 18 graus. Pode ser utilizado câmaras frias ou freezers horizontais, por exemplo, porém, de acordo com a capacidade de produção, que garanta que ele vai ser mantido a menos 18 graus para evitar a proliferação de micro-organismos que não foram eliminados totalmente na pasteurização, que podem danificar, trazer modificações, alterações indesejáveis de cor, sabor, aroma e textura no seu produto. Após o congelamento, o produto deve ser transferido para câmaras de armazenamento a menos 18, menos 22 graus, mas pelo menos a menos 18. E podem ser utilizados, como eu já falei, os freezers domésticos ou, dependendo do volume de produção, as câmaras frias. Aqui o armazenamento de grandes produções. Também podem ser feitos a linha de produção para quando se quer uma fruta, uma polpa de fruta concentrada. Essa daqui, no caso específico, é para você vender ela para outra indústria em que ela vai utilizar essa polpa de fruta para fazer uma cobertura, para fazer um recheio, tá? Então, ela vai ser utilizada como ingrediente, não uma venda direta para o consumidor para ser uma bebida. Aqui, uma planta baixa, é bem simples, uma indústria de processamento, o layout, né, de uma indústria de processamento de polpa, já que você usa poucos equipamentos. É diferente de você ter uma fábrica de produção de queijo, produção de iogurte, que são mais etapas e mais equipamentos. Então, assim como minimamente processado, a produção de polpa de fruta ela é bem simplificada, o layout da fábrica, tá? Aqui nós temos na primeira parte, todas compartimentadas, né? O tanque de pré-lavagem, a mesa de aspersão para realizar a sanitização, a mesa de seleção e corte, e seguido nós temos uma divisão, né? Entre a área suja e a área limpa, e nós temos a despolpadeira, envasadora, seladora e a área de armazenamento, tanto com câmara fria como com freezers. Bom, façam os exercícios, envie suas dúvidas, até a próxima aula.